Essa semana, o evento Tubarão é Mais Criativa ocorreu com o lançamento de produtos artesanais exclusivos produzidos na cidade. Iniciativa que busca resgatar a cultura por meio da arte manual. O Museu Ferroviário foi o palco para o lançamento do segundo catálogo, Tubarão é Mais Criativa. A iniciativa é do Sebrae, em parceria com a Prefeitura da cidade, e faz parte do programa Cidade Empreendedora. O projeto é composto de oficinas realizadas ao longo do ano e é destinado a artesãos e criativos, que tenham na atividade artesanal a sua principal fonte de renda. Colocando na prática o que aprenderam nos encontros, os participantes desenvolveram produtos que foram expostos entre as locomotivas na noite de terça. Ele é um evento que resgata, mais um evento que resgata a cultura e a história da nossa cidade. Essa é uma iniciativa que está vinculada, não só ao ambiente cultural, mas também ao ambiente de inovação, ao ambiente de criatividade, porque o berço da inovação é a criatividade e a arte. E o que está acontecendo aqui, que vocês estão podendo ver, as pessoas que estão aqui hoje estão podendo ver, é essa representação física, material, do que é a história de Tubarão, uma parte da história de Tubarão. Alguns anos atrás a gente não tinha isso, inclusive, muito claro, As pessoas, mas o que é a cidade? Quais são os nossos ícones? Nós fizemos uma pesquisa, alguns anos atrás, com a população, para entender a população como eles se viam representados em termos de ícones. Então veio a Maria Fumaça, veio a Capivara, veio o Vili Zumblick, veio o Ipê Amarelo, o próprio Rio Tubarão, a história indígena, então vários elementos vieram surgindo. Temas como práticas de gestão, estratégias de precificação, comportamento empreendedor e posicionamento de marca fizeram parte das aulas teóricas. Bárbara é administradora e foi uma das 3 consultoras que guiou a segunda turma da Cidade Azul. Primeiro, os artesãos recebem muita teoria, São 14 oficinas. Todas elas têm 3 horas, então é bastante conteúdo. E independente delas ocorrerem no online ou no presencial, são as 3 horas. Muito dessas oficinas, fala sobre o processo de design, fala sobre a cultura, induz os artesãos a pesquisarem sobre a sua cidade, sua história, sua cultura. Desde questões de família, de como as famílias se comportavam, como viviam, até a história oficial mesmo do município, que é o caso aqui da ferrovia, que trouxe todo um desenvolvimento não só para Tubarão, mas para toda a região, com a descoberta do carvão, etc. Isso impulsionou muito o desenvolvimento da região sul de Santa Catarina. Então, tudo isso eles são induzidos a pesquisar. Junto também tem toda a parte de empreendedorismo, de comportamento empreendedor, de não ser o artesão que tem o artesanato como hobby. Artesão ou criativo, porque a gente trabalha com economia criativa, que não é só artesanato. Vocês viram hoje aqui tem moda, tem gastronomia. Em alguns outros municípios tem muito a bolacha decorada, principalmente na região alemã. Então, varia muito, Então, a gente não tem esse corte, tem que ser completamente artesanal. O envolvimento dos criativos é intenso. Começa na identificação do tema e vai até a escolha de técnicas que serão utilizadas no desenvolvimento da criação. Isabelle fez uma vasta pesquisa sobre a cultura e história do município, até chegar em 6 sabores de brigadeiros, que resgatam a memória de Tubarão. Brigadeiro, a gente fez toda uma pesquisa sobre a história e a cultura da cidade, e através dessa história, dessa pesquisa bem aprofundada, eu trouxe a história de Tubarão através dos sabores. Então, assim, na coleção são 6 sabores, que tem o brigadeiro de vinho, que é a questão de trazer a imigração italiana, apesar de ser colônia da Zambuja, mas vieram migrando para Tubarão, então tem muitas famílias italianas na nossa cidade. O brigadeiro tubagnarô, que é da tapioca, que é da goma da mandioca, que era o alimento dos índios que circulavam, eles não habitavam aqui, mas circulavam, então eu trouxe o sabor da tapioca para o brigadeiro. Tem o do milho, que é a nova era, falando sobre o cereal da nova era, porque aqui o plantio do trigo era mais difícil, então o milho reinou na plantação, e outros sabores. Então fui através dessas pesquisas, que eu fui trazendo questão de... Porque é muito difícil você pensar como é que eu vou trazer para um brigadeiro a história de Tubarão, E através dessa pesquisa a gente ficou 1 ano trabalhando em cima disso, quase 1 ano, e trouxe esses sabores pro brigadeiro. A coleção de roupas autorais Pare, Olhe, Escute, desenvolvida por Gisele Rodrigues, é um convite para desacelerar.
Parar, contemplar, olhar para a cidade, entender a história, escutar seus movimentos e preservar a cultura. O processo criativo começou a partir do programa Tubarão é Mais Criativa e nós tivemos ajuda, consultoria das meninas do Sebrae e principalmente da Michele Laforga, que é a designer, né, do programa. Então ela me auxiliou durante todo o processo e a gente começou com uma ideia, né, que eu trouxe a ideia porque eu já conheço o programa da primeira turma, eu não participei da primeira turma efetivamente, mas eu participei das fotos do catálogo, porque a minha irmã é fotógrafa e a gente que fez as fotos. Então eu fiquei apaixonada pelo programa já lá na primeira turma. E aí eu falei, quando eu tiver a próxima turma eu quero participar. Então eu já cheguei com uma ideia. Quando eu entrei para a primeira turma eu já cheguei com a minha ideia. Passou a primeira, acho que na segunda aula, no segundo encontro que a gente teve, a minha ideia desmoronou. Eu falei, não é isso que eu quero. E aí a gente teve que rebobinar e voltar tudo de novo. Pensar de novo e foi aonde que eu fui caminhar e acabei parando e escutando, né? Pare, olha, escute. Eu parei, olhei e escutei a cidade de Tubarão lá na frente dos casarios, na beira do rio. Logo depois disso, a gente veio fazer uma visita aqui. Quando chegou aqui, eu me deparei com a placa que está lá no fundo, que está escrito Pare, olha, escute. Eu falei assim, tá aqui a minha coleção. Então, eu venho passando por um processo de diminuir o ritmo, e de ter essa questão mesmo de parar e olhar e escutar para a vida, não só para a cultura, mas para a vida mesmo. Diolene é professora aposentada e também é artesã. Crochê, amigurumi e bordado são algumas das técnicas feitas por ela, que foi a homenageada da noite. A importância do artesanato é resgatar a nossa cultura, né, através histórica e cultural, porque nós temos aqui na nossa cidade várias pessoas, alguns têm os dons, outro por necessidade. Fico feliz, né? Porque já estão começando a valorizar mais o artesão, né? Porque as pessoas que vivem do artesanato, eles pensam que é qualquer um que faz artesanato. Não, são pessoas criativas, são pessoas que alguns colocam suas emoções.